Queridos, se você existe, é porque você nasceu. Ninguém pode existir sem primeiro nascer. Todos nós nascemos nesta terra. Por isso existimos como terrestres, como cidadãos. Só que quando nós nascemos nesta terra, a Bíblia diz que nós nascemos da carne. A Bíblia diz que nós nascemos da carne e do sangue. E a Bíblia também diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios, lá no finalzinho da Bíblia, página 146. Página 146, no finalzinho da Bíblia, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 50. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o verso 50. Página 146. Vamos ler o que Deus fala sobre herdar o reino de Deus. Como eu posso herdar o reino de Deus? Todos acharam? Página 146 e o verso 50. Lá em cima na página, verso 50. Leiam comigo. Todos acharam? Podemos ler? Leiam comigo, em voz alta. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Você não vai poder, eu não vou poder entrar no céu corrupto ou imoral, ou cheio de pecados, ou com esta natureza pecaminosa com a qual nós já nascemos da nossa mãe, com a natureza pecaminosa, nós não podemos entrar no céu. A Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. Por isso não pode herdar o reino de Deus, que é espiritual. Está claro isso? A Bíblia diz lá, abra a Bíblia agora lá no começo da Bíblia. Lá está no livro de Salmos. Salmos capítulo 51, página 400. Página 400, capítulo 51. Abra aí. Página 400, capítulo 51, e o verso 5. Veja o que o salmista Davi falou sobre a forma com a qual ele foi gerado. Como ele foi gerado, como ele nasceu. Em Salmo 51 e o verso 5, página 400, nós podemos ler. Uma vez que vocês acharam, nós vamos ler então o verso 5. Vejam, são palavras do salmista Davi, o rei Davi. Verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós nascemos pecadores. E os bebezinhos, será que são pecadores? Não têm consciência do pecado? Eles, crianças, não têm consciência, isto é pecado, isto não é pecado. Não têm consciência, porém, já têm uma natureza pecaminosa. Por isso morde, por isso arranha, por isso faz birra, por isso se joga no chão quando alguém tira alguma coisa da mão, ou quando querem alguma coisa, batem o pé, se jogam no chão. Criancinhas pequenininhas já começam a levantar a mão e querendo o quê? Querendo bater. Existe, você pode perceber, uma natureza que não é santa. É uma natureza pecadora. Embora a criança não tenha consciência do pecado, mas ela nasce com uma natureza pecaminosa, porque tal pai, tal filho. Adão e Eva pecaram, logo todos os filhos e filhas de Adão e Eva, os descendentes, nasceram pecadores. Nós passamos para os nossos filhos uma natureza pecaminosa. Essa é uma carga genética, a natureza pecaminosa. Por isso o rei aqui, Davi, o salmista Davi, está dizendo, em pecado eu fui gerado. Em pecado me concebeu a minha mãe. E lá no primeiro verso que nós lemos diz, a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Se a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e eu sou carne e sangue, nasci com uma natureza carnal, pecadora, o que posso fazer para herdar o reino de Deus?
Esta foi a preocupação daquele homem chamado Nicodemos, que foi conversar com Jesus à noite. Ele, com vergonha de conversar com Jesus durante o dia, ele era um homem da aristocracia, ele era um homem do sinédrio judeu, ele era um político e era uma pessoa respeitada pelos religiosos e pelos políticos. E ele disse, eu não posso conversar com Jesus durante o dia, eles vão me criticar, mas eu estou gostando de Jesus, eu estou sendo atraído por Jesus, eu gostaria de conhecer Jesus melhor. E ele foi então à noite. Abra sua Bíblia agora, lá em João capítulo 3, o Evangelho de João, página 78, Novo Testamento, página 78, o Evangelho de João capítulo 3, página 78. Vamos ver agora o capítulo 3, os versos 1 até o verso 7. Vejam o diálogo e a experiência que Nicodemos teve com Jesus. Ilustra muito bem o nascer da carne. Ilustra muito bem a necessidade de nascermos de novo para o reino de Deus. Se queremos entrar no reino de Deus, temos que nascer espiritualmente. Eu só existo porque nasci. Se eu quero existir no reino de Deus, eu tenho que nascer. Este é o ponto. Este é o princípio bíblico. Vamos ler então, página 78, João capítulo 3, verso 1 em diante. Acompanhe a leitura com os olhos, com a voz também, podem ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Viu que era gente importante? Um dos principais da nação. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele expressou confiança em Jesus. Sabemos que vieste da parte de Deus. Ele não tinha dúvida sobre isso. Agora o verso 3. A isto respondeu Jesus, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A pergunta que Nicodemos fez foi uma pergunta um pouco jocosa, um pouco sarcástica. Porque Jesus, olhando para ele, disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele, nunca ninguém, jamais tinha falado isso para ele. Porque ele era uma autoridade, ele era um homem de respeito, ele era um homem religioso, ele era um homem estimado diante das autoridades, diante da nação. E agora Jesus fala que ele tem que nascer de novo. Então ele quis sair pela tangente. Disse, como? Como posso nascer se eu sou velho? Porventura eu vou entrar? Vocês acham que ele estava pensando realmente que ele tinha que entrar no ventre materno? Não. Ele só usou isso como um sarcasmo. O senhor acha que eu tenho que entrar, ou que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus percebeu muito bem que ele estava se desviando do ponto principal. E Jesus firmou de novo. Quando Jesus fala uma coisa, irmãos, não adianta a gente querer brincar ou virar as costas, porque Jesus fala de novo. Ele firma o ponto. E vejam agora no verso 5. Então, aliás, o verso 6, né? Não, verso 5 mesmo, né? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer, Jesus não está repetindo o mesmo que falou? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo.
Nicodemos ouviu algo que ele não esperava ouvir. Ele não sentia necessidade de nascer de novo, porque ele se achava bom. Se Jesus tivesse dito isto para Zaqueu, aquele ladrãozinho, ele tinha 1,5 metro, mas imagine, com 1,5 metro ele roubava tanto. Imagine se aquele homenzinho tivesse 1,90, não é? Ele seria um ladrão muito maior, não é? Ele era ladrão mesmo, confessado. Se Jesus tivesse dito para Zaqueu, necessário tinha nascer de novo, todo mundo ia bater palma. É isso mesmo, levou uma no olho. Porque é ladrão mesmo. Jesus não falou para Zaqueu. Lógico que Zaqueu sabia que ele tinha que nascer de novo. Porque Zaqueu sabia que era ladrão e todo mundo sabia que ele era ladrão. Se Jesus tivesse dito, necessário tinha nascer de novo, para a mulher adúltera, que foi arrastada pelas ruas, com vestido rasgado, roupa suja, e jogada aos pés de Jesus, e os homens com pedra na mão para apedrejá-la, se Jesus tivesse dito para aquela mulher, necessário tinha nascer de novo, todos os homens barbados que estavam ali teriam dito o quê? Lógico, isso é verdade, ela tem que nascer de novo, ela é safada, ela é uma prostituta. Jesus não falou isso, porque era óbvio. Era óbvio. Agora, quando ele olhou nos olhos de Nicodemos, um homem bem vestido, respeitado, religioso, bom pai de família, e olhou e disse, necessário ter nascer de novo, isso chocou Nicodemos, porque ele se achava bom. A nação o achava bom. A família considerava-o bom. Por que nascer de novo? Vocês sabem que há muitas pessoas que se acham boas? O que você pensa de você? O que você pensa de você? Você acha bom, se acha bom, ou você se vê como um pecador? A salvação depende muito da forma como você se vê. Quem se acha bom, Jesus diz, que pena, porque eu não vim buscar os bons. Eu vim buscar o quê? Os perdidos. Para Jesus salvar, eu tenho que me achar perdido. Porque só o perdido sente necessidade de um Salvador. Sabem? Quem não se sente perdido, não sente necessidade de um Salvador. Para que Salvador? Não estou perdido. Quando você está perdido, você pergunta. Você busca orientação. Escuta, onde é que eu estou? Mas se você não estiver perdido, você não vai parar e perguntar onde estou. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos convence do pecado. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia agora, lá em João capítulo 16. João capítulo 16, página 60. João capítulo 16, no mesmo evangelho, página 92. Página 92. Vejam a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida. Página 92, capítulo 16, verso 8. Vamos ler do verso 7, né? Verso 7 e 8, para entender melhor. Leiam comigo. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E agora vejam o verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Quando alguém pega alguma coisa de alguém, rouba. Eu achei, estava lá na frente da casa, esses dias, questão de 4 semanas atrás, um empresário esqueceu dentro do avião o seu iPad. Quando a aeromoça encontrou o iPad dele, qual deveria ser a atitude dela? Colocar nos perdidos e achados, né? Onde ele vai procurar, ele vai perguntar, ele vai ligar para o office
da empresa e, escuta, eu esqueci o meu iPad, mas ela não fez isso. Ela levou para casa. Só que ele tinha no iPad e no iPhone dele o sistema do Find My iPad, Find My iPhone. Eu tenho também, está aqui, Find. Se alguém pegar o meu iPhone e levar para casa, vai passar um carão, né? Vai levar um carão, porque aonde você for, o sinalzinho vai mostrando. Olha lá, quando ele está entrando naquela casa, dá a rua, dá endereço, irmãos. E então ele chegou em casa, entrou no computador dele, Find My iPad. E apareceu a cidade, a rua, número, onde estava. Onde era? Na casa da aeromoça. Ela foi despedida? Passou muita vergonha? A foto dela saiu no jornal? Queridos, quem é que pode convencer a pessoa de que roubo é roubo? Para ela não era roubo. Ah, eu achei o iPad. Achou. Aham. Você comprou? Não, mas eu achei. Sim, mas é de alguém. Quem pode convencer a pessoa do pecado, queridos? Só o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo trabalhando no coração dela, ela não terá convicção do pecado e não se arrependerá. A polícia foi lá, tomou o iPad, mas será que ela se arrependeu? Provavelmente não. Por quê? Porque só o Espírito Santo convence do pecado e só o Espírito Santo dá o arrependimento. Queridos, o Espírito Santo nos convence do pecado e nos convence da necessidade de um Salvador. E o Salvador é Jesus. Por isso, quando Jesus disse para Nicodemos, necessário tinha nascer de novo, ele se chocou porque ele não se sentia como um pecador. E eu tenho que sentir que eu sou um pecador. Eu, pastor Samuel, sou um pecador. Eu preciso de um Salvador. Mas, pastor, o senhor já não aceitou a Jesus como Salvador? Lógico que eu aceitei ontem. E aceitei hoje de novo de manhã. E amanhã de manhã, quando eu me acordar, eu aceito de novo. Eu aceito a Jesus todas as manhãs. Eu renovo meus votos de fidelidade todas as manhãs. Eu confesso a Deus os meus pecados todos os dias. Porque eu ainda tenho uma natureza pecaminosa. Quando você nasce, você só tem uma natureza pecaminosa. Mas quando você aceita Jesus Cristo, você passa a ter também uma natureza espiritual. Por isso existe guerra entre a natureza pecaminosa e a natureza espiritual, como dois cachorros que quando se encontram, eles entram em luta. Mas a natureza espiritual tem que ser fortalecida pelo estudo da Bíblia. E quando você fortalece a natureza espiritual e não fortalece a natureza carnal, como é que você pode fortalecer a natureza carnal? Queridos, as coisas carnais, não é? Novelas, filmes, violência, internet, pornografia, intemperança no comer, fumar, beber, usar drogas, usar muita carne com sangue. Lembra que eu falei ontem sobre carne com sangue? Fortalece a natureza animal. Fortalece a natureza animal. Mas se você, queridos, se vocês forem temperantes, estudantes da palavra de Deus, vocês vão estar fortalecendo a natureza espiritual. Vocês vão estar fortalecendo a natureza santa de Jesus em vocês, gerada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, voltando agora, queridos, para João capítulo 3. João capítulo 3, inicialmente nós lemos na página 78, né? Página 78. Jesus disse, vamos ler de novo, verso 6. Capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, eu te digo que você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nascer da água é o batismo. Quando a pessoa nasce da água, do tanque batismal, é porque ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde não tem água? Não dá para encher um tanque.
A gente batiza as pessoas dentro de um barril, né? Pega um tambor, enche de água e a pessoa fica dentro. Mas tem que ser mergulhado na água. Ou no rio, ou na lagoa, ou na praia, ou no mar, ou num tanque. Você tem que mergulhar a pessoa na água, porque Jesus foi mergulhado na água. A palavra batismo quer dizer mergulhar. Batizar é mergulhar, imergir a pessoa na água. E quando Jesus disse que nós temos que ser batizados para herdar a vida eterna, ele disse, temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, na página 30 do Novo Testamento, é a página 30. Vejam as palavras de Jesus aqui na página 30, Mateus capítulo 28, e o verso 18 em diante. Mateus capítulo 28, e o verso 18 em diante. Página 30. Quando todos acharem, vamos ler. Todos acharam? Página 30, capítulo 28, verso 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus falou isso? Depois da ressurreição dele. Ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, e agora ressuscitado, antes de subir para o céu, ele ficou 40 dias na terra. Ele aparecia, desaparecia, andando no meio dos discípulos, conversando com eles. Após a ressurreição de Jesus, ele ainda permaneceu 40 dias na terra. Mas antes dele subir para o céu, ele disse, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, porque ele foi vitorioso. Por que ele não falou isso antes da cruz? Porque antes da cruz ainda não tinha sido consolidada a vitória dele. Porque antes da cruz ele ainda podia desistir de morrer por você. Satanás tentou Jesus fazendo desistir de morrer por você e por mim até o último instante. Porque se Jesus desistisse de morrer por você e por mim, a família humana, o planeta Terra, estaria eternamente nas mãos de Satanás. Mas Jesus Cristo, por 3 vezes no jardim do Getsêmani, lembra-se que Jesus por 3 vezes clamou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Estava muito pesado. Ele estava muito angustiado, porque ele estava percebendo que a hora da cruz estava chegando. E ele disse, passa de mim este cálice, se for possível, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus podia desistir ou não? Podia. Ele tinha pecado? Não, nunca pecou. Ele voltaria para o céu e continuaria como chefe dos anjos, como Deus Filho, certo? Comandante das hostes celestiais. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele assumiu um compromisso com você e comigo, de nos salvar, de nos resgatar, pagar o preço do resgate, o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. E ele morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, foi que ele disse, todo poder, toda autoridade me é dada, no céu e na terra. Hoje Jesus tem o poder na mão. Ele pode salvar quem ele quiser. Ele pode salvar quem clamar pelo nome dele. Ele pode salvar toda pessoa que clamar pelo sangue de Jesus. Pode ser o pior bandido da terra. Pode ser o maior ladrão, mas clamou pelo sangue de Jesus, pediu perdão, Jesus tem poder para perdoar. Há poder para salvar no precioso nome de Jesus. Por isso Jesus disse, leia de novo, Jesus, verso 18, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora, como Senhor, ele deu ordem, porque agora ele é Senhor do céu e da terra. Ele deu uma ordem. Ide, é uma ordem, não é? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou aqui, nesta noite, cumprindo com a ordem que Jesus um dia me deu. Ide,
Ele me falou: Samuel, vá e pregue, ensine e batize. Vá, pregue, ensine e batize. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esta ordem pertence a você também, meu irmão. Não é só minha. Todos aqueles que foram salvos por Jesus, resgatados pelo sangue de Jesus, perdoados por Jesus, recebem a mesma ordem. Jesus primeiro salva. Depois que ele salva, ele dá uma ordem. Vá. Vai e diga para os outros quem é Jesus. Vai e diga para os outros quão precioso é Jesus. Quão amigo é Jesus. Quão grande é o amor de Jesus. Quão bom é ter Jesus. Você não vive mais sozinho. Você não vive mais com medo. Você tem paz, você tem segurança, você tem uma luz brilhando diante de você sempre. Por mais escura que seja a noite, você tem paz, luz, esperança, conforto, segurança. O que mais precisamos neste mundo? O que mais? Nada mais. Jesus dá tudo. Eu estou aqui cumprindo a ordem de Jesus. Vá, batizando as pessoas em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Por que nós gastamos aqui noite após noite? Por que nós damos Bíblias? Queridos, o mundo gira em torno de dinheiro, não é? Por que a gente estaria gastando dinheiro e dando Bíblias? Porque Jesus disse: ide ensinando-os. Como é que vamos ensinar sem Bíblia? Como é que, se ninguém tem Bíblia na mão e nós não damos Bíblia para ninguém, como é que as pessoas vão aprender? Vão ler aonde? Por isso nós temos que doar Bíblias. E não só doar, estudar, ensinar os ensinos de Jesus, para que as pessoas abracem a Jesus. Conheçam a verdade que salva, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8 e o verso 32. Assim como eu fui alcançado pela graça de Jesus um dia, assim como fui perdoado pela graça de Jesus, eu estou levando também esta preciosa verdade aos outros. Ide e batizai e ensinai. E o que Jesus fala agora? Volte algumas páginas. Você está aí. Marcos capítulo 16 agora. Para frente um pouco. Marcos capítulo 16. É a página 46. Melhor, 47. Página 47, Marcos capítulo 16 e o verso 16. Marcos capítulo 16, verso 16. Vamos ler o verso 15 e o verso 16. Todos acharam? Página 47. Leiam comigo. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus não é claro? Jesus é claro, específico, objetivo. Ele não engana as pessoas. Ele não diz para você: não precisa batizar não, fica assim mesmo. Para que batizar? Economiza água. Por que gastar tanta água? Porque gasta água para encher o tanque, não é? Gasta energia para aquecer a água. Para quê? Gastar energia para aquecer a água, gastar a água para encher o tanque, não precisa. Jesus não fala isso, Jesus fala: tem que ser batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Quer uma mensagem mais clara do que esta? Mas pastor, será que eu preciso? Quando eu nasci, meus pais me batizaram, levaram lá para a igreja e fui batizado com a aguinha na cabeça, não é? O batismo que chamam batismo de aspersão. Aspersão é quando é só jogada a aguinha na cabeça. Eu digo, tem que ser batizado por imersão. O batismo por imersão é quando você entra na água e é mergulhado na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você sai da água, você é nova criatura em Cristo Jesus. Seu nome entra para o livro da vida. Você nunca se perguntou, como é que o meu nome vai entrar para o livro da vida? Não é quando nascemos da nossa mãe? Quem nasce da carne, é carne. Não pode herdar o reino de Deus. Como é que eu posso herdar o reino de Deus? Nascendo da água e do Espírito.
Da água, porque eu sou batizado. Do Espírito, porque é o Espírito Santo que me convenceu do pecado. É o Espírito Santo que me deu o arrependimento. É o Espírito Santo que me levou a aceitar Jesus. Por isso eu estou nascendo do Espírito. Então o meu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. Quando Jesus voltar, ele volta a buscar aqueles que têm o nome no livro da vida. Quem não tem o nome no livro da vida, não tem a vida eterna. Quem vai entrar na Nova Jerusalém, já estudamos com vocês, lá em Apocalipse, capítulo 21, lá diz, o verso 27, aquele que tiver o nome no livro da vida, entrará na Nova Jerusalém. Tem que ter o nome ali. Por isso tem que ser batizado. Agora, queridos, é uma decisão pessoal de cada um. Depois que você é batizado, você nasceu do Espírito. Será que isso é tudo que Deus tem para você? Nascer do Espírito? Não. Nascer não é tudo. Porque quem nasce, nasce grande ou pequeno? Hein? Quem nasce, nasce pequeno. Alguém disse, só Adão nasceu grande. Adão nunca nasceu. Adão nunca nasceu. Adão foi criado. E já foi criado grandão. Agora, todos os outros seres humanos nascem, gerados por um pai, numa mãe, nascem da carne, com a natureza pecaminosa. Agora, queridos, quando nós nascemos do Espírito, da água e do Espírito, nós também nascemos pequenos. A Bíblia chama de bebês na fé. Quando as pessoas nascem espiritualmente, nascem pequenas. Elas precisam ser ensinadas. Estão começando a experiência cristã. Estão começando. E no começo, Jesus ajuda muito. Assim como os pais cuidam das criancinhas recém-nascidas, Jesus cuida daqueles que são batizados. Por quê? São pessoas que estão começando a experiência cristã. Jesus, os anjos estão cuidando delas, suprindo as necessidades, porque elas precisam. À medida que elas forem crescendo, se fortalecendo na fé. Sabe quando é que Deus supera mais milagres na vida de uma pessoa? Quando ela está começando. Quem já está há 20, 30 anos batizado, Deus opera milagres? Sim, mas não tanto. Deus opera mais milagres, bastante milagres, quando a pessoa está começando. Por quê? Porque uma criança precisa de confirmação. Quando o filho já tem 20 anos, você tem que ficar abraçando ele todo dia, dizendo que o ama, colocando no colo, tal. Não, né? Não precisa. Mas quando uma criança é criança, você tem que ficar todo dia pondo no colo, abraçando, dizendo que ama, dando beijinho. A criança precisa de confirmação para aprender a confiar, se sentir amada. Quando você está começando na vida cristã, você precisa se sentir amado, protegido, abraçado pelo Pai e por Jesus. Por isso ele vai fazer muitos milagres na sua vida. Peça coisas para Jesus. Agora, no começo da experiência cristã. Peça coisas que você nunca pediu. Peça coisas que você nunca pediu. Ouse pedir para o Pai Celestial, em nome de Jesus. E ele vai fazer milagres na sua vida. Depois que você nasce, você vai crescendo espiritualmente, estudando a Bíblia. Aí você já começa a ensinar as pessoas a palavra de Deus. E você vai aprendendo. Quem mais aprende é quem ensina. Quem mais aprende é quem ensina. Porque você começa a memorizar os versos da Bíblia. Vocês já perceberam que esta Bíblia que vocês receberam, ela tem uma cópia de todas as palestras aqui atrás? Olha. Ela tem uma cópia de todas as palestras aqui atrás. É uma Bíblia que tem uma cópia de tudo que nós estamos falando. Tudo que eu estou falando. Todos os versos da Bíblia que eu tenho usado estão todos aqui. E você pode abrir, onde você estiver, abrir na lição número 10, na lição número 15, na lição número 20. Pode procurar a lição que fala sobre o batismo aí.
Então você vai encontrar todos esses versos que nós lemos hoje. E você pode ensinar as pessoas. E no momento em que você começa a ensinar as pessoas aquilo que você aprendeu, você aprende 2 vezes. E você começa a memorizar os versos. Você começa a esconder a palavra de Deus no seu coração. Por isso existe o verso que diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Agora, se a pessoa aceita Jesus e é batizada, e não estuda a Bíblia com ninguém, não fala para ninguém de Jesus, ele vai esquecer tudo. Em questão de pouco tempo, é como se ele nunca tivesse lido a Bíblia, é como se Jesus fosse alguém que ele nunca conheceu. Porque ele nasceu, mas não se desenvolveu na amizade com Jesus. Não continuou aprendendo. E Satanás vem e tira tudo o que a pessoa aprendeu. A pessoa passa a esquecer de tudo que ele aprendeu um dia. Agora, depois do nascimento, meu querido, eu quero dizer para vocês que tem algo mais precioso que ele vai dar. Nascer do Espírito é importante, e da água. Mas, vejam agora o que Jesus tem preparado para você em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, vamos ver lá, página 97. Página 97. O primeiro presente é o nascer do Espírito. Se tornar uma nova criatura. Se tornar filho de Deus é através do nascimento do Espírito. Você se torna filho de Deus. Mas depois que você se torna filho de Deus, você já nasceu no reino de Deus, já nasceu do Espírito, o que mais você precisa? Página 97. Leiam comigo agora, o capítulo 1 e o verso 4 e 5. Verso 4 e 5. Agora vem o melhor. Leiam comigo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O que acontece depois do batismo das águas? O batismo do Espírito. Há pessoas que não entendem e confundem nascimento do Espírito com batismo do Espírito. Não é a mesma coisa. E não acontece na mesma hora. Primeiro você nasce do Espírito e da água. E se torna filho de Deus. O seu nome entra para o livro da vida. Amém? Glória por isso. Depois, à medida que você for desenvolvendo sua amizade com Jesus, como filho de Deus, você vai desenvolvendo esse relacionamento de pai e filho. Esse relacionamento de pai e filho só existe depois que você nasceu do Espírito. Agora você vai crescendo na amizade e agora você está pedindo algo mais. E esse algo mais que você está pedindo é o batismo do Espírito. Vocês lembram que ontem eu falei aqui de possessão? Lembram que eu falei ontem de possessão do espírito maligno, possessão do demônio e possessão do Espírito Santo. Quando você nasce do Espírito é o primeiro passo. Agora você vai buscar o batismo do Espírito. E o que é o batismo do Espírito? É quando você se torna possuído pelo Espírito Santo de Deus. Dia e noite. Noite e dia. Quando você fala, o Espírito fala pela sua boca. Quando você age, quando você reage diante de circunstâncias assim que acontecem inesperadas e você tem uma reação que você não era a reação que você esperava, é uma reação que o Espírito Santo deu. Quando você olha para o seu inimigo, antes você tinha raiva dele, mas agora você sente pena dele. E pede a Deus que tenha misericórdia daquele homem. É uma reação dada pelo Espírito Santo, porque você agora é uma pessoa guiada pelo Espírito, possuído pelo Espírito. Por isso Jesus diz aqui, queridos, que depois do batismo da água vem o quê? Vamos ler de novo o verso 5. Leia de novo o verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quem é batizado pelo Espírito Santo não fica como cristão de banco de igreja. Cristão de banco de igreja só fica lustrando o banco.
alisa o banco. Mas não fala de Jesus, não testifica de Jesus, não conta de Jesus. Mas quem é possuído pelo Espírito, o que acontece com ele? Verso 8. Veja aí o verso 8 agora. Na mesma página, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder. Que poder? Do Espírito Santo. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus tem um presente maior para você, meu irmão. Além do nascer do Espírito para se tornar uma nova criatura, Deus promete para você algo mais. O batismo do Espírito. Eu estou buscando cada dia o batismo, porque isso é diário. É diário. É uma entrega, é uma rendição a Jesus todas as manhãs. Quando Jesus Cristo voltar, Ele voltará não para buscar só os que nasceram do Espírito e da água, virá também buscar aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. Porque você precisa do batismo do Espírito Santo. Não adianta você pregar o Evangelho sem poder, é o Espírito Santo que dá poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, que Pedro fez um sermão, depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele fez um sermão e 3.000 almas foram batizadas, naquele dia. Por quê? Porque ele foi batizado pelo Espírito. Jesus quer dar para você uma nova vida, fazer de você e de mim uma nova criatura. Escrever o nosso nome no livro da vida, através do santo batismo. Mas e depois? E depois Ele quer dar para você um outro presente, o batismo do Espírito. E as pessoas vão perceber que você é um homem, você é uma mulher, batizados pelo Espírito. Eles sentem isso em você. E você vai ser usado por Deus. Você vai ser instrumento nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, não é? Ensinando-os. O meu apelo para você nesta noite, meu querido irmão, é que você aceite a Jesus como seu Salvador. Você se prepare para o batismo nas águas. Nascer da água e do Espírito. E você já comece a clamar, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero nascer da água e do Espírito, mas eu já estou pensando no segundo presente, que é o batismo do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu quero que Ele fale pela minha boca, assim como falava pela boca de Jesus. Quantos têm no coração este desejo dado por Jesus de nascer de novo? Nós vamos ter, aleluia, glória a Deus.